Ano do Nosso Senhor Jesus Cristo de 1725. O sitiante José de Almeida Naves encontrou às margens do rio Tietê, na época chamado de Anhembi, Rio das Anhumas, uma imagem de cedro do Nosso Senhor Bom Jesus, numa representação como a do Etiomo. Era uma imagem com cerca de 1,70 m e 70 kg, que estava apoiada numa pedra. Logo após ter sido encontrada, a imagem foi colocada num paiol de milho, local onde aconteceu o primeiro milagre e as primeiras romarias. O paiol pegou fogo e foi destruído, sendo que apenas o milho e a imagem entalhada em madeira não foram atingidos pelas chamas. Após o ocorrido, a imagem ganhou um altar doméstico, onde permaneceu por pouco tempo, já que deveria ser levada para Santana de Parnaíba, a vila mais próxima. E no caminho para levá-la, aconteceu o segundo milagre. Cerca do quilômetro 47 da Estrada dos Romeiros, o carro de boi que levava a imagem parou e não queria continuar o percurso. Foi quando um surdo mudo começou a falar e disse que a imagem deveria voltar para Pirapora, lugar onde o Senhor queria que ela ficasse. Para tanto, em 1727 foi construída a primeira capela. E é dela, ou melhor, desta, que vamos falar. Quer saber mais? Acompanhe-nos nesse Tesouro da Fé. Diocese de Jundiaí, Santuário do Senhor Bom Jesus, Pirapora do Bom Jesus. Padre Marcelo Magalhães. O que significa a representação do Bom Jesus, dessa forma como a gente encontra aqui em Pirapora? O Bom Jesus de Pirapora, ele é a imagem do Etiomo, o Jesus diante de Pôncio Pilatos, no momento do julgamento. E, inclusive aqui nós temos, onde o Bom Jesus está guardado, a casa de Pilatos. Né? Nós temos uma colunata romana, e onde Jesus, lá em cima tem uma inscrição, Jesus perguntando para nós, né, o que eu fiz para vocês fazerem tudo isso para mim. E o que eu reparo dessa imagem, diferente dos outros etiomos, é uma imagem que já foi julgada e ela está dando um passo para receber a cruz. Então ele é diferente, ele já apanhou, ele já foi coroado, ele já recebeu o manto, ele já está com a palma e Pilatos já julgou. Então ele está indo receber a cruz, ele é uma imagem caminhante, né? Então essa é a imagem do Bom Jesus de Pirapora. Nós não sabemos a origem, de onde veio, quem fez, não sabemos nada disso, né? Historicamente, a gente busca referência artística, de escolas artísticas, né? Nós temos uma escola espanhola, na Espanha, que tem traços muito semelhantes ao Bom Jesus de Pirapora, mas nada em documentação nenhuma do que eu já busquei, seja em São Paulo, seja na própria cura diocesana, e seja também no Rio de Janeiro, onde houveram as primeiras tratativas, não temos nada. Por que o povo busca essa devoção? Por que essa imagem desse momento tão doloroso de Cristo? O que ela representa na fé das pessoas? A trajetória humana é marcada por muitos sofrimentos, né? A existência humana ela é marcada por momentos difíceis humanamente ou até pela ciência, de serem respondidas. E é onde as pessoas se aconchegam na fé, né? Então, diante do sofrimento que elas estão vivendo, o sofrimento do Cristo é uma resposta. Porque o Filho do Criador, o próprio Deus, sofrendo, suportou e conseguiu passar pelo sofrimento. Então as pessoas têm essa associação e elas meio que se confortam no sofrimento de Jesus, né? Elas se encontram naquele olhar, e o do Bom Jesus de Pirapora é um olhar muito marcante, e é como se ela encontrasse um sentido para a vida e um conforto para o que elas estão passando. Como é que é essa relação dos romeiros
Desde quando que isso se tornou uma prática aqui em Pirapora? Os relatos mais antigos vão dizer que desde que a imagem foi retirada das águas e colocada no paiol, e o paiol pegou fogo, isso se espalhou pela redondeza. Então as pessoas queriam ver o Bom Jesus de Pirapora, né? Então aí eu identifico como sendo as primeiras romarias, Entendi. as primeiras peregrinações que vêm aqui para uma coisa muito simples, uma capelinha pequenininha e uma imagem que fazia milagres, né? Depois a gente vai ter o milagre do carro de boi, e com o milagre do carro de boi a história toma uma proporção nacional. Que é o mudo que fala, né? É o mudo que fala e a imagem que volta, né? E os bois que se desempacam e retornam para Pirapora. Então isso faz com que a história tome uma proporção, e uma proporção que vá tocando o coração das pessoas. O Bom Jesus é milagroso, né? As pessoas vão dizer, ele é milagroso, Padre, ele resolve os problemas da gente. Então, hoje, na verdade, a gente tem um fruto de uma construção que está sendo feita pelo próprio Bom Jesus desde que ele saiu das águas, né? O operacional é dele, né? É ele quem conduz e vai fazendo os seus chamados, A obra acontecendo. A obra acontecendo é por conta dele. A gente está aqui só para dar o apoio, mas na verdade o operacional é dele. Quando a gente tem as cruzes na Semana Santa, por exemplo, é agradecimento. No primeiro e segundo ano eu achava muito que era pedido, as pessoas estão pedindo. Na verdade elas estão agradecendo porque elas já receberam. Ontem eu estava com uma família e ele estava recordando para mim que a imagem mais antiga da fé, da expressão da fé dele, é no lombo de um cavalo vindo para Pirapora. Fantástico. Né? E ele fez questão de passar isso para as gerações dele, né? Então é muito do Romeiro de Pirapora. Porque aqui é uma peregrinação muito simples, muito humilde, mas com um poder muito forte. A dimensão religiosa que tem nas paredes deste santuário, ela está no imaginário de uma nação também. Sim. Né? Porque depois de Aparecida, ou antes de Aparecida, era Pirapora. Já tinha Pirapora. Já tinha Pirapora. E esse templo, padre, ele é o original da época do descobrimento da imagem? Não. A imagem ela foi colocada numa pequena capelinha que ficava do lado da fazenda, né? E essa capela ficou pequena, e aí tentaram tirar a imagem daqui para Santana, não deu certo, e quando voltaram, o dono da fazenda, que era um homem muito piedoso, então o livro tombo diz que José de Almeida Naves, o dono dessas terras, era um homem de muita piedade, né? Então ele escreve ao arcebispo, para o bispo de São Paulo, e o bispo de São Paulo lhe concede, né, o direito de fazer uma capela. Então eles começaram pela Capela do Santíssimo, onde a gente tem as amarrações das pedras um pouco diferente de toda a estrutura da igreja. Do lado da capela a gente tem um cemitério. Então aqui é um cemitério, né? A gente está debaixo de um grande cemitério. E aí foram construindo a igreja. Com o tempo eles foram construindo, deu essa forma hoje. A única coisa que eu digo que é original é o ladrilho hidráulico, né? É a única coisa que guarda a originalidade, depois da peça, obviamente, né? E é incrível porque ele carrega a história, né? A história. Eu acho isso muito bonito, né? Os relevos que foram criados, as falhas, como a vida, né? E vai ficar mais bonito, né? A ideia é essa, né? A ideia é essa. São 8 camadas de tinta. Né? Nós temos uma primeira grande intervenção de Arnaldo Mecose em 1919. É uma escola de arte também que veio para o Brasil. Que foi o que pintou a Catedral de Jundiaí. Que foi a que pintou a Catedral de Jundiaí, mas ele começou em Pirapora. Olha só. Então aqui está a identidade inicial do autor que foi pintar a catedral. Antes dele, nós tínhamos uma pintura de afresco. Então ela é bem antiga, né? Então a gente está falando de 1895, 96, né? A gente está falando de uma pintura mais colonial. Uau! Né? Então aqui houve muito patrocínio da coroa portuguesa, né? No final do Segundo Império, e de pintores de Itu que foram estudar
né, a convite de Dom Pedro II, Almeida Júnior. Almeida Júnior, Pedro Alexandrino. Pedro Alexandrino. Então essas escolas vieram para Pirapora, e tanto é que as telas que nós temos no forro são todas deles, né? É das escolas deles. Então eles foram, aprenderam e trouxeram para Pirapora. E onde estão essas telas do forro? Elas são guardadas aqui, eu faço a manutenção dela. Só para pessoas entenderem, o padre também é um grande artista, é um restaurador também. Tento ser um bom artista. Tem um conhecimento para fazer esse trabalho todo. São as telas que forravam o teto, isso, né? Forravam o teto. Eu não tenho todas, porque algumas é um saco de estopa, então ela não tinha mais como guardar as imagens, né? Então algumas não têm condição de voltar, e a gente vai ter que fazer uma reposição com, né, os devidos aspectos da restauração e reposição de telas. E não só disso, mas também das pinturas para chegar a ser a original, porque pelo que eu vejo aqui tem muitos estudos feitos, né? Qual a importância de termos aqui o ano jubilar, dessa igreja ser uma das igrejas jubilares da diocese? Olha, eu acho que uma coisa bonita que eu encontro em Pirapora é um fenômeno que é muito diferente de paróquia, né? A gente está falando de fluxo de gente que vem aqui por inúmeros motivos. Não é uma igreja que vem rezar a missa dominical com a família. As pessoas são tocadas de muitas formas pelo Bom Jesus. E pela história que carrega esse lugar, né? Então, é uma das quintas igrejas da nossa diocese, e ela teve uma representatividade estadual, para não dizer, ela tocou outros lugares do nosso Brasil. E a própria história do Bom Jesus, né? A própria história do Bom Jesus. E eu digo que esse lugar é um lugar de transfiguração. A festa do Bom Jesus acontece na transfiguração. E aqui, de fato, as pessoas recorrem para ser modificadas, transfiguradas. Então é um lugar que constantemente as pessoas estão tendo troca de direção de vida por conta desse encontro que fazem com o Bom Jesus. Então por que não, no ano da esperança, né, ser esse peregrino de esperança, e a gente vem para um lugar que nos dá esperança, né? Aqui é um lugar de esperança. Embora doloroso, é um lugar que as pessoas encontram sentido e direção de esperança, de vida e de motivação para continuar.